Resumo do livro Macunaíma. Este é o sinal. Macunaíma. Macunaíma nasceu no fundo do Mato Virgem, filho do medo e da noite, uma criança birrenta, preguiçosa e de mente ardilosa. Passa a infância em uma tribo amazônica até que toma banho de mandioca brava e se torna um adulto. Apaixona-se por Si, a mãe do mato, e com ela tem um filho que morre ainda bebê. Após a morte do filho, Si sobe aos céus de desgosto e vira uma estrela. Macunaíma fica muito triste por perder a sua amada, tendo como única recordação dela um amuleto chamado Muiraquitã. Porém, ele o perde. Macunaíma descobre que o amuleto está em São Paulo. Na posse de Venceslau Pietro Pietra. O gigante Piamã, comedor de gente. Para recuperar o Muiraquitã, Macunaíma parte para São Paulo com seus 2 irmãos. Após algumas tentativas, ele consegue de volta o amuleto e retorna para sua tribo na Amazônia. Algumas aventuras depois, e ele perde novamente o Muiraquitã. Decepcionado, Macunaíma também sobe aos céus. Principais personagens. O livro de Mário de Andrade está cheio de personagens que retratam as características do povo brasileiro. Muitos deles fazem uma passagem rápida pela narrativa e servem de alegoria para defeitos ou qualidades do caráter nacional. Outros personagens fazem parte de todo o enredo e têm um papel importante para o desenvolvimento do livro. Macunaíma. Macunaíma, interpretado por Grande Otelo no filme de Joaquim Pedro de Andrade, é o personagem principal, o herói sem nenhum caráter. É uma amálgama da formação do Brasil. É índio, negro, e depois de tomar banho na poça do pé do gigante Sumé, ele vira europeu. Individualista e muito preguiçoso, seu bordão é: ai, que preguiça! As ações de Macunaíma são fruto de uma mistura de malandragem, egoísmo, vingança e inocência. É difícil prever qual decisão ele vai tomar diante de um dilema. Suas escolhas nos rendem algumas surpresas ao longo do romance. Macunaíma também é muito lascivo e apegado à vida fácil e de prazeres.
Jiguê. Jiguê é irmão do meio de Macunaíma. Suas companheiras sempre acabam dormindo com Macunaíma. Jiguê é um homem forte e bravo. Se vinga das traições batendo nas suas mulheres, porém, raramente dá uma sova no irmão. Ele também tenta se lavar depois que seu irmão se transforma em branco, mas a água já estava suja e ele se lava pouco, ficando com a pele cor de cobre. Nanape. É o irmão mais velho de Macunaíma. Nanape. Ele é feiticeiro e revive o herói algumas vezes. Muito sábio, passa boa parte do romance cuidando de Macunaíma. Ele também tenta se lavar na poça mágica depois de Jiguê, mas já não restava quase nada de água, então ele continua negro, só com as palmas dos pés e das mãos brancas. Venceslau, Pietro, Pietra. Fazendeiro peruano, abastado, que vive em São Paulo, ele tem a posse do Muiraquitã, que Macunaíma quer recuperar. Venceslau também é o gigante Piaimã. Comedor de gente, que mora numa casa grande no Pacaembu e tem hábitos europeus. Faz uma viagem para a Europa e sai na coluna social. Si, mãe do mato, ela faz parte da tribo das Icamiabas, que são mulheres guerreiras que não aceitam a presença de homens. Torna-se mulher de Macunaíma, depois do herói forçá-la a ter relações sexuais. Ele passa a ser o novo imperador do Mato Virgem. Junto, eles têm um filho, mas morre ainda bebê e se torna a planta do Guaraná. Análise da obra. Macunaíma e a formação da cultura brasileira. Mário de Andrade queria produzir uma obra que refletisse o Brasil como uma unidade, fazendo com que as múltiplas características nacionais se unissem, criando uma identidade para a cultura brasileira. O autor recorreu ao seu vasto conhecimento do folclore nacional e aos preceitos da produção literária modernista para realizar essa tarefa.
Assim, ele fez de Macunaíma uma rapsódia, uma colagem das lendas, mitos, tradições, religiões, falares, hábitos, comidas, lugares, fauna e flora do Brasil. A grande genialidade da obra foi conseguir unir esses muitos elementos em uma narrativa coesa. Para isso, Mário de Andrade lança a mão de algumas características da composição modernista. O espaço, em Macunaíma, não segue as regras da verossimilhança dos romances realistas. O herói passa de um lugar distante para o outro em poucos passos e foge do gigante Piamã, correndo por todo o continente sul-americano. O que dá unidade ao espaço no romance não é a distância física entre os lugares, e sim suas características. O autor usa elementos nacionais para dar unidade a esses espaços. Como no trecho em que Macunaíma quer se vingar dos irmãos e coloca um bichinho no café de Naamap e uma taturana na cama de Jiguê. Os irmãos são picados e arremessam os insetos longe. Para se vingarem, eles jogam uma bola de couro em Macunaíma, que também atira a bola para longe. Mário de Andrade continua. O bichinho caiu em Campinas. A tarturana caiu por aí. A bola caiu no campo. E foi assim que Naanap inventou o bicho do café. Jiguê, a lagarta rosada, e Macunaíma, o futebol. 3 pragas. Os espaços estão unidos, porque a própria narrativa os une. As ações também seguem este preceito. Por mais absurdas que pareçam, elas possuem uma relação tamanha com a narrativa que passa a ser verossímeis. O método de construção do romance, como colagem, possibilita que o autor faça uma exposição sincrética da cultura nacional, misturando lendas indígenas com inovações tecnológicas, inserindo personagens históricos em contextos diferentes e criando raízes e justificativas para alguns símbolos nacionais. Mário de Andrade consegue dessa forma criar uma obra que é um compêndio da cultura brasileira. A linguagem usada para tornar isso possível
é uma grande mistura de termos indígenas com falares regionais e até mesmo estrangeirismo. A linguagem se aproxima muito da oralidade. Carta pras Icamiabas é uma carta escrita por Macunaíma em linguagem muito formal e gera uma estranheza muito grande no leitor. Desta forma, Mário de Andrade nos mostra que o uso de termos regionais e de uma escrita que se aproxima mais da fala, tendo inclusive erros de português, é uma forma mais adequada de contar a história de Macunaíma e da formação da cultura brasileira. Macunaíma é uma obra complexa e todos os seus elementos estão ligados ao propósito de criar uma cultura nacional. O enredo é uma colagem de elementos da cultura brasileira na qual Macunaíma se move, modificando e adaptando conforme a necessidade. Suas aventuras são os desafios de um povo que começa a se identificar como nação, com um enorme território e inúmeras influências externas. Resumo por capítulo. Macunaíma. Macunaíma nasceu filho do medo e da noite. Até os 6 anos, não falava por pura preguiça. E ainda criança, vai para o mato brincar com a companheira do seu irmão, Jegue. Quando sua família começa a passar fome, o herói consegue alimento. Porém, a sua mãe quer dividir a comida com seus irmãos. Macunaíma não quer compartilhar a comida e a faz sumir. Maioridade. Sua mãe o expulsa de casa e no mato ele encontra Cotia, que ao ouvir as suas peripécias de criança o transforma em adulto. E Macunaíma volta para casa. Em uma caçada, ele mata uma veada que tinha acabado de ter crias. Porém, quando se aproxima, descobre que a veada era sua mãe. Ele e seus irmãos, Jegue, Naanape, parte para o mato. Si, mãe do mato. Macunaíma encontra Si, a mãe do mato, e tem vontade de brincar com ela. Como a Si era guerreira, o herói tomou uma sova, mas os seus irmãos o ajudam a dominá-la. Macunaíma se transforma no imperador do Mato Virgem e tem um filho com Si. O filho morre envenenado ao mamar no mesmo peito que uma cobra havia mamado. Si fica muito triste. Dá a Muiraquitã para Macunaíma e sobe aos céus.
I'm a student at this college. Yeah, Boiona, Luna. Muito triste, Macunaíma parte novamente com seus 2 irmãos. No caminho ele encontra Capê. Luta com um monstro e perde a Muiraquitã na batalha. Mais tarde, um pássaro conta para ele que o talismã foi encontrado e vendido para Venceslau Pietro Pietra, um rico fazendeiro peruano que mora em São Paulo. Macunaíma e seus irmãos vão para a cidade grande recuperar o Muiraquitã. Piaimã. Os irmãos descem o Araguaia para chegar em São Paulo com um barco cheio de cacau, a moeda corrente na época. Ao chegar na cidade, eles descobrem que o cacau não tem tanto valor e que Venceslau Pietro Pietra é também o Piaimã, o gigante comedor de gente. Macunaíma vai até a rua Maranhão, na casa do gigante, para tentar recuperar a Muiraquitã. Entretanto, acaba morto pelo gigante e picado para ser cozido em uma polenta. Seus irmãos conseguem recuperá-lo e revivem o herói. A francesa e o gigante. Após a tentativa frustrada, Macunaíma se veste de francesa para tentar enganar Piaimã. Contudo, o gigante quer brincar com a francesa em troca da Muiraquitã. Com medo de ser descoberto, o herói foge de Venceslau por todo o território brasileiro. Macumba. Com 2 tentativas frustradas, o herói vai até o Rio de Janeiro procurar um terreiro de macumba. Lá, Macunaíma pede para Exu maltratar o gigante. A entidade consente e o herói dá uma salva em Piaimã. Vem a sol. No Rio de Janeiro, Macunaíma ainda tem mais algumas aventuras. No final delas, encontra Vem a sol. A deusa queria que o herói casasse com algumas de suas filhas e pede para ele não sair brincando com outras mulheres. Macunaíma promete não fazer nada, porém, quando o velho sai com suas filhas, o herói encontra uma portuguesa e vai brincar com ela. Carta, Praz e caminhadas. De volta a São Paulo, o herói manda uma carta às Amazonas pedindo mais dinheiro. Conta como vai a vida na cidade e sobre as mulheres que brincam com ele em troca de dinheiro. A carta é escrita em linguagem extremamente formal, uma crítica ao paulistano que fala em uma língua e escreve em outra.
Pauí Pódoli. Piaimã está de cama devido à surra que ele levou da macumba e esconde a Muiraquitã deitado em cima dela. Macunaíma não tem possibilidade de recuperar a pedra, então ele resolve se dedicar ao estudo das duas línguas de São Paulo, o português escrito e o brasileiro falado. A velha ceiu-se. Macunaíma quer enganar os irmãos e diz que viu rastro de caça no centro de São Paulo. Os irmãos acreditam e os três vão para a frente da Bolsa de Valores caçar. Uma confusão é armada e até a polícia aparece e tenta prender o herói, que consegue fugir. Depois, ele vai pescar no mesmo lugar que a esposa do gigante, a Ceiuce, que também é canibal. Ela captura o herói e o leva à casa para ser servido no jantar. Macunaíma é resgatado pela filha do canibal. Brincar com ela e depois foge. Segue uma perseguição por toda a América do Sul entre Ceiuce e o herói que consegue escapar. Tec-tec, chupizão e a injustiça dos homens. Venceslau viaja para a Europa com a sua filha, com a sua família, e Macunaíma fica sem a chance de recuperar o Muiraquitã. O herói quer ir para o velho continente para recuperar a Muiraquitã. Para não gastar todo o dinheiro que tinha, ele se transforma em pintor. Macunaíma decide ir ao parque pintar e é enganado por um golpista, ficando sem dinheiro. Quando volta para casa, descobre que já há muitos pintores indo para a Europa. Então o governo não vai pagar sua viagem. A Piolenta do Giguê. Macunaíma está doente de cama. Seu irmão Giguê tem uma nova namorada. E Macunaíma também brinca com ela. Giguê descobre, tenta impedir que ela passe tempo com seu irmão e a manda caçar piolho. Macunaíma arranja uma forma de ficar com ela. Seu irmão então resolve mandá-la embora. Muiraquitã. O gigante Piamã volta para São Paulo e Macunaíma está disposto a matá-lo para recuperar o talismã. O herói vai à casa de Venceslau, que tenta enganá-lo. Contudo, o herói mais esperto reverte a situação e o mata. Piaimã acaba no molho de uma macarronada e Macunaíma recupera a Muiraquitã. A Pacoeira de Oibê. Macunaíma e seus irmãos estão voltando para o Amazonas. No meio do caminho, eles param para Macunaíma pegar Irique, que já tinha sido a companheira de seu irmão Giguê. Eles brincam muito no caminho até que o herói se lembra de dormir em terra firme. Macunaíma vai para a terra e encontra um monstro.
Na fuga, descobre uma bonita princesa, volta com ela para o barco e segue viagem, deixando Irique com muitos ciúmes. Uraricoera. Todos estão de volta à aldeia. Enquanto os irmãos saem para caçar e pescar, Macunaíma passa o dia descansando. Seu irmão Jiguê fica muito incomodado. Os dois têm uma desavença e, para se vingar, Macunaíma envenena um anzol. Seu irmão fica muito doente e vai sumindo até virar uma sombra envenenada. A sombra quer se vingar de Macunaíma. O impede de comer. E quando o herói está com muita fome, ela se transforma em comida para envenenar. Macunaíma acha que vai morrer e resolve passar a doença para o maior número de animais possíveis para não morrer sozinho. No final, ele se cura por ter passado veneno para tantos outros bichos. A sombra de Jiguê acha o irmão muito inteligente e, com saudades da família, volta para casa. Come a cunhada princesa e o irmão Maanape. Macunaíma consegue enganar a sombra envenenada e escapa. Ursa Maior. O herói agora está sozinho e com fome, pois não há ninguém para caçar ou pescar por ele. A casa também está caindo e Macunaíma tem que abandoná-la. Na mata, ele sofre de calor e de vontades e procura uma água gelada para se refrescar. Depara-se com uma dona muito bonita, que na verdade é a Uiara. O herói não resiste e entra na água. Após uma luta, ele consegue fugir, mas perde novamente a Muiraquitã. Sozinho e sem o talismã, Macunaíma resolve subir aos céus e virar estrela. Epílogo. Este capítulo apresenta um narrador. Ele conta que todos que sabiam da história já estavam mortos e que ele tomou conhecimento da mesma por meio de um pássaro. Mário de Andrade e o modernismo. Mário de Andrade foi um dos intelectuais brasileiros mais importantes do século XX. Era poeta, romancista, cronista, musicólogo, fotógrafo e pesquisador do folclore brasileiro. Teve contato pela primeira vez com o modernismo na exposição de arte de Anita Malfatti. Ao conhecer Oswald de Andrade, passou a ser influenciado pelo movimento modernista. Mário de Andrade se juntou ao Grupo dos Cinco e passou a fazer parte da vanguarda da arte brasileira. O ano-chave para Mário de Andrade e para a cultura brasileira foi 1922. Naquele ano, ele colaborou com a revista Claxon. Participou da Semana de Arte Moderna e lançou um dos seus principais livros, A Pauliceia Desvairada, que se tornou um marco para a literatura brasileira moderna.
Enquanto na Europa nasciam diversas vanguardas artísticas que defendiam a liberdade de criação, no Brasil, o parnasianismo era a escola literária mais influente. Os parnasianos pregavam uma poesia metrificada, com rimas ricas e temas que contemplassem o belo. Mário de Andrade, que era influenciado pelas vanguardas, se tornou um grande crítico do movimento parnasiano. Ele não queria apenas copiar o que era feito na Europa, e sim usar os conceitos das vanguardas europeias para criar uma literatura nacional. Ele defendeu esta posição no prefácio interessantíssimo. Uma espécie de manifesto onde reafirma o uso de versos sem métrica, sem rima e uma linguagem mais simples e próxima do português falado no Brasil. Neste texto, Mário de Andrade também critica as regras rígidas e a linguagem difícil do parnasianismo. Macunaíma foi o principal livro de Mário de Andrade. Nele estão todos os preceitos que defende. A narrativa é fluida e com muita liberdade. Está cheia de elementos nacionais e de palavras originárias do Brasil. Mário conseguiu usar de fato as vanguardas europeias para criar uma literatura nacional. Sobre o filme Macunaíma. Macunaíma foi adaptado para o cinema em 1969 por Joaquim Pedro de Andrade. O filme é considerado um dos pioneiros no movimento Cinema Novo. Por detrás da comicidade existe uma técnica e uma linguagem audiovisual que busca representar a obra de Mário de Andrade e as suas intenções no cinema. O filme foi muito elogiado pelo público e pela crítica. Como o livro é cheio de ações, a adaptação para o cinema não é totalmente fidedigna, porém a releitura do cineasta tem êxito em transmitir a essência da obra de Mário de Andrade. Sobre o autor Mário de Andrade. Mário de Andrade foi escritor, musicólogo e pesquisador do folclore brasileiro. Nasceu em São Paulo em 1893 e faleceu em 1945. Viajou por todo o Brasil para estudar o folclore nacional. Macunaíma é uma obra cheia de referências à cultura popular brasileira e é o resultado das pesquisas de Mário de Andrade. Ele também foi um dos idealizadores da Semana da Arte Moderna de 1922. O evento promoveu uma quebra da estética clássica e inaugurou o modernismo no Brasil. Também participaram da semana grandes nomes da cultura brasileira, como Heitor Villa-Lobos, Anita Malfatti, de Cavalcante e Oswald de Andrade. Seus livros de destaque são Macunaíma,
Pauliceia desvairada. E amar, verbo intransitivo.